Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry, vou falar um pouco sobre lógica. Esse vídeo eu estou gravando aqui pelo celular, esses slides aí estão no link que você pode ver aí na parte de cima da barra de navegação. Então, a lógica, ela pode ser aí sintetizada ou definida de forma bem rasa, né? Porque olha, se fosse definir a lógica aqui, nós passaríamos a vida inteira discutindo. Mas nessa expressão, nessa frase que está aí embaixo, né? A lógica é a arte que nos faz proceder com ordem, facilmente e sem erro, no ato próprio da razão. Então, proceder significa ter ações ordenadas que facilite a existência e ao mesmo tempo dificulte o acometimento de erros dentro daquilo que é próprio do ser humano, que é a racionalidade. A lógica é uma palavra de origem grega, que logos, né? Logem, logia, a gente escuta muito essas palavras. Logos pode ser entendido então aí como palavra, razão, estudo, tratado sobre alguma coisa. Então a lógica é essa razão sobre algo. E aí tem a questão etimológica que a gente pode ver e também a figura de Aristóteles, que é o primeiro filósofo que vai sistematizar com rigor, né? Não que outros não usassem a lógica, mas ele vai sistematizar, ele vai organizar de uma maneira mais, digamos assim, aprofundada. E aí então Aristóteles vai desenvolver uma obra que vai ser denominada de órgão, que nada mais é do que um instrumento para o bem pensar. E assim então Aristóteles vai desenvolver a sua teoria do silogismo, que é algo rigoroso dentro do processo de argumentação e dos encadeamentos dos enunciados. Então, se tem lá proposições e delas, desses enunciados, vão se tirando conclusões, isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, qual a estrutura do raciocínio? É básica. Então, você tem que ter uma fundamentação, aquilo que é o terreno, é a base, né, do processo, o material para desenvolver o raciocínio, por exemplo, fosse na construção de uma casa, tijolos, ferros, né? Se é numa uma conta, numa equação, numa lógica, numa programação, você tem aquilo que é necessário para tais finalidades. E a planta, que é o projeto que você idealiza aí com esse raciocínio. Aqui, só para caracterizar o ser, né, que é um objeto importante de reflexão na filosofia, o ser pode ser compreendido então em três níveis. O atual, que são as coisas possíveis concretas, como por exemplo o celular que eu seguro agora para fazer esse vídeo. O que é possível, coisas que ainda não existem, mas poderão vir a ser. Então, um exemplo que se dá muito é o do celular, que, sei lá, no Jornada nas Estrelas já tinha coisa parecida, mas o celular em si ainda não existia. Hoje ele já está aí, nós nos comunicamos por ele o tempo todo, não precisa mais de fio, no sentido do telefone que a gente tinha lá, com fio, toda aquela coisa. E os seres de razão, que são apenas possíveis na mente. Então, o número é um ser de razão, cavalo alado, né? Que aí o cavalo alado, você tem duas coisas atuais: o cavalo e algo, um ser que tenha asas. Você atribuir asa ao cavalo, você cria algo que é apenas um ser de razão, que está apenas na mente, mas não se concretiza de fato. Para que serve então o conhecimento? Né? Para que a gente consiga diferenciar aquilo que é um ser real, aquilo que é um ser possível, aquilo que é um ser de razão. E os três pilares da lógica são o princípio da identidade, todo ser é, então se todo ser é A igual a A, o princípio da não contradição, o objeto não pode ser e não ser ao mesmo tempo. As mudanças que ocorrem são apenas de aspecto. Não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Sou eu e ao mesmo tempo não sou eu. E entre eu, o eu que eu sou agora e o não ser, não existe uma outra possibilidade de um terceiro excluído. Então não há nada entre o ser e o não ser. Então, entre a minha existência e a minha não existência, não há uma
possível existência ou uma meia existência. Ou eu existo ou eu não existo. O terceiro elemento nesse caso é excluído. E aí a gente entra um pouco nas categorias do silogismo. O primeiro é o termo. O que é termo? Termo é uma palavra, ela vai designar um conceito, uma ideia. Nós, humanos, temos ideias, elas circundam, estão presentes na nossa mente, no nosso córtex, enfim. E aí a gente, de alguma maneira, vai pegar essas ideias e trazer para conceitos. No caso aí, geralmente, esses conceitos são palavras que nós usamos. Carro, cachorro, bateria, avião, né? Então, cada um aí ouvindo vai pensar esse conceito, mas vai ter uma imagem que pode ser até diferente. De repente, fala cachorro, você imagina um cachorro azul, né? Vamos chutar longe. Outro imagina um cachorro preto, o outro imagina um cachorro branco, mas a ideia do cachorro está ali, é o conceito. A proposição é tudo aquilo que é afirmado ou negado, podendo ser verdadeiro ou falso. Então, para ter a proposição, tem que ter pelo menos dois termos, que serão ou afirmados ou negados. Então, todo cão. Cão é um termo. É o verbo que liga, no caso, né? O é junta, o não é separa. Então, todo cão é mamífero. Cão é um termo, mamífero é um termo. A proposição para existir, ela depende de um verbo que liga ou separe. No caso aqui, o verbo ser, ligando. Então, eu estou atribuindo aos cães, e todos os cães, uma característica de ser mamífero. Não quer dizer que todo mamífero é cão, mas todo cão necessariamente é mamífero. Não existe um cão não mamífero. O terceiro então não é o princípio da identidade. Ou o cão é mamífero ou ele não é cão. E entre um cão mamífero e um cão meio mamífero não existe. Ou ele é ou ele não é mamífero. E aí então nota-se que a proposição é composta por dois termos. Um termo é o sujeito da frase e o outro é o predicado, que é todo o conjunto. Então, sujeito aí é cão, predicado mamífero. Então, teremos alguns tipos de proposição, né? E aí as proposições elas são classificadas da seguinte maneira: com qualidade. A qualidade, então, ela é afirmativa ou negativa. Então, por exemplo, voltando aqui, a qualidade da proposição todo cão é mamífero. Qual que é a qualidade dela? É uma qualidade afirmativa, porque ela está afirmando, ela não está negando. E também um outro tipo de analisar a proposição é a quantidade. Se ela é geral ou universal, quando se refere a todo, então aí o exemplo, né? Todo carro é veloz, ou particular, quando a extensão do sujeito é de um ou alguns indivíduos da espécie. Então, algum cão é bravo, esta dama é linda, então aí eu estou particularizando. Esta dama, não todas, eu estou falando de uma dama específica. Então a qualidade dela é afirmativa e a quantidade é particular. Eu posso falar que ela é uma particular afirmativa. Esse quadro aí é bem interessante, que a gente chama de tabela de oposições. Então, essas letras A, E, I e O, que estão aí nos cantos, elas são importantíssimas para a compreensão da organização e avaliação de silogismos. Então, por exemplo, quando diz aí, ó, todo mamífero é vertebrado. Então, todo, aí eu vou lá e olho, ó, qualidade e quantidade. A qualidade é afirmativa, a quantidade é geral, todo. Contrário a isso é dizer que nenhum mamífero é vertebrado. Então, aí as contrárias. A e a I, então, são subalternas. O que quer dizer subalternas? Que uma se submete à outra. Então, todo mamífero é vertebrado. Então, posso dizer que algum mamífero é vertebrado. Não estou de todo errado. Só que aí eu estou trabalhando uma quantidade particular, né? Do outro lado, nenhum mamífero é vertebrado. Então, eu estou trabalhando numa quantidade, como diz aí, geral, mas numa qualidade negativa ou afirmativa. Nenhum mamífero é vertebrado, estou negando. E aqui também é subalterna, algum mamífero não é vertebrado, também estou negando. Então,
E aí, entre a A e a O, eu tenho contraditórias, porque todo mamífero é vertebrado. Algum mamífero não é vertebrado? Isso é uma contradição, porque ou é todo ou é só algum. Então, esse quadro de oposições ele é muito interessante. E essas letrinhas A, E, I e O, você pode fazer o seguinte para fixar. Você pode escrever a palavra afirmo. Então, o A do afirmo a gente pode entender como afirmativa em si e a quantidade universal. E o I particular. E o E e o O é nego. Então, o E, né? O E é geral e o O é particular, negativa. Afirmo e nego. A, I, E e O. Uma proposição é constituída, então, por elementos que são seus termos. Então, Aristóteles vai definir os termos como categorias, aquilo que a gente usa para designar as coisas. Podem ser palavras não combinadas com outras e que aparecem em tudo quanto pensamos e dizemos. E aí ele vai dar as 10 categorias ou os 10 termos, né, aristotélicos: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão. Então, são aí as categorias aristotélicas. Então, exemplos aí então de proposições de caráter universal afirmativa. Todos os jogadores de futebol são craques. Universal negativa, nenhum jogador de futebol é craque. Particular, alguns jogadores de futebol são craques. Particular negativa, alguns jogadores de futebol não é craque. Não são craques. Alguns jogadores de futebol não são craques. Bom, aí aqui a questão do conceito também é importante, que ele vai trabalhar a ideia da menor extensão e maior extensão. Então, por exemplo, quando eu falo gênero, eu estou falando uma extensão maior e uma compreensão menor. Então, por exemplo, animal. Bom, tudo que faz parte do reino animal é o gênero animal. Mas qual animal que eu estou falando? Não sei, porque está muito geral. Aí o gênero eu posso passar para a espécie. Então, é mediano. Eu posso falar um animal, depois numa espécie que é o homem. Por fim, eu posso trabalhar a ideia do indivíduo, que a extensão é menor, mas a compreensão é maior. Então, o exemplo é Sócrates. Então, veja, a gente parte de um geral, que é o animal, até chegar no particular, que é Sócrates. Aí tem um exemplo disso nesse esquema, né? Então, ser mineral, ser vivo. Mineral pode ser um metal precioso, ouro e prata. Ser vivo, animal, racional ou irracional, ou vegetal. E aí você vai classificando até chegar na Maria, no José, no Lobo-Guará, enfim. Isso é para entender. Quanto maior o conceito, ser, menor a compreensão. Quanto menor o conceito, maior a compreensão. E raciocinamos quando pensamos, por exemplo, né, o que é espiritual é incorruptível. Ora, a alma humana é espiritual, logo ela é incorruptível. Isso é um raciocínio lógico. E aí um exemplo aqui para a gente aprender a colocar os termos certinhos, né? Eu peguei aqui é uma falácia, né? Mas no entanto é um argumento que ele é válido. Vamos ver lá, ó. Todo cachorro é mamífero. Cachorro é o tesão aí, ó, termo maior. Termo maior é o que aparece na primeira premissa. É mamífero. Aí, mamífero, ele vai ser o termo médio, porque ele vai se repetir no meio aí, ó. Todo homem é mamífero, mamífero, mamífero. Então, é M, termo médio. E aí aparece o termo menor, que é homem. E as conclusões, elas devem sempre seguir o seguinte raciocínio: tesinho e tesão. Ou seja, primeiro o termo menor e depois o termo maior, para ser um raciocínio válido e passar lá pelos 8 critérios que validam um raciocínio. Sobre dedução e indução, então a dedução é sempre do geral para o particular. Todo aluno do ensino médio é estudioso, Eustáquio é aluno do ensino médio, logo Eustáquio é estudioso. Então veja, todo aluno do ensino médio é o nosso termo médio. Estudioso é o nosso termo maior. Eustáquio é o termo menor. E médio é o termo médio. Então aí logo, tesinho, tesão. Eustáquio é estudioso. E temos a indução, que parte do particular para o geral. Nietzsche, uma pessoa específico, é estudioso. Nietzsche
representa os alunos do ensino médio. Logo, aí eu tenho que pôr Tzinho, alunos do ensino médio. Todo aluno do ensino médio é o quê? É estudioso. Então aí é dedução e indução. A gente usa bastante isso, né? Ai, que preguiça. Mas a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é sempre uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Tchau. Até a próxima. Tem um exercício aí, ó. Se quiser fazer, brinca aí com as palavrinhas, coloque em ordem e estamos por aí. Um abraço.